Estamos retornando então agora para a segunda parte desta aula, deste módulo, desta disciplina chamada Ramartiologia. Estamos na aula 4, falando a respeito da queda do homem, porém nessa segunda parte nós vamos falar um pouco das duas linhas teológicas bastante discutidas nos últimos 2000 anos, praticamente. Essas linhas teológicas têm sido discutidas. Antes de nós entrarmos, então, no arminianismo e no calvinismo, que são as linhas que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, ter uma noção, pelo menos, nós vamos precisar definir o que seja livre-arbítrio, ok? Então, o primeiro ponto que nós queremos colocar aí, antes de definir livre-arbítrio, é tentar definir arbítrio, né? Então, essa palavra, se você procurar nos dicionários de língua portuguesa, você vai encontrar basicamente isso aí, olha. Arbítrio é a resolução, determinação, dependente apenas da vontade, desejo de, juízo, sentença de árbitro, faculdade de decidir, de escolher, livre-arbítrio. Então, isso é uma definição de arbítrio nos dicionários comuns. Então, essa capacidade, né, de determinação, dependendo apenas da vontade, desejo, juízo, sentença de árbitro, faculdade de decidir, de escolher. Ou seja, na visão geral dos dicionários, arbítrio é livre-arbítrio. E talvez por isso nós tenhamos dificuldade de entender o que seja o livre-arbítrio, o conceito teológico de livre-arbítrio, porque o conceito comum de livre-arbítrio é exatamente isso que você está vendo aí, né? Estou expondo o que os dicionários apresentam, que é exatamente essa determinação, dependente apenas da vontade, como se nós pudéssemos decidir sem nenhuma influência. Olha só, sentença de árbitro. Então, seria você poder arbitrar sobre algo, ok? Sem considerar, então, as limitações humanas. Isso é perigoso. Faculdade de decidir. Veja só, no conceito de livre-arbítrio ou de arbítrio, no conceito comum dos dicionários, não leva em consideração a questão da falha humana, da limitação humana, do fato do homem não ser, por exemplo, onisciente. Então, vejam só, essa capacidade de dar uma sentença, de arbitrar, na verdade, uma capacidade divina. Então, somente Deus pode arbitrar sobre algo, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós, como vocês vão ver, qualquer juízo que nós formos fazer, porque arbítrio aí é fazer um juízo, né? Qualquer juízo que nós vamos fazer por causa da nossa queda, por causa da nossa falha humana, o nosso juízo não vai ser perfeito. O de Deus é. Então, resumindo, o que é livre-arbítrio para os homens de forma comum, no conceito teológico, não é bem assim, ok? Então, fiquem aí com esse conceito comum de arbítrio ou de livre-arbítrio, porém, o que é importante é nós entendermos o que é livre-arbítrio dentro de um conceito teológico, que é o que nós veremos a partir de agora. Então, vejam aí, dentro de um conceito bíblico e teológico, o que é livre-arbítrio? Isso tem que ficar muito claro para você. Livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determinem. Então, olha só que as coisas mudam. Nesse conceito, dentro da teologia, nós vamos entender que
essa capacidade de tomar decisões, ela é limitada, ok? Ela não é perfeita. Nós tomamos decisões, nós agimos porque nós somos seres volitivos. O que significa isso? Deus nos fez seres com vontade própria e todos nós, por causa da nossa vontade, nós agimos, tá? Então nós somos seres agentes, nós não somos marionetes. Entretanto, no conceito de livre-arbítrio, vou ler novamente, como sendo a capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determinem. Isso não ocorre com o ser humano, ok? Nós vamos entender por que não ocorre. Vejam, nós temos vontade e nós agimos segundo a nossa vontade. Eu vou dar um exemplo de vontade. Por exemplo, nós estamos aqui com 21 alunos em sala agora, e todos vocês que aqui entraram por vontade própria. Ninguém os obrigou a estarem assistindo a esta aula. Então, veja, essa vontade de assistir a aula, de acordar antes das 9 no sábado para assistir uma aula ao vivo, é uma vontade própria sua. Veja só, você usou a sua livre vontade, tá? Então, livre vontade ou livre agência, capacidade de agir, é diferente de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele só vai existir, tá? Se houver uma capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determinem. Então, vamos ver dentro da palavra de Deus o que acontece, por exemplo, com o livre-arbítrio do homem. Tá? É aqui que nós temos que entender. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, de 15 a 20, ele vai escrever o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha aí. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, somente pegando Romanos capítulo 7, de 15 a 20, nós vamos observar que nós não temos livre-arbítrio segundo o conceito de livre-arbítrio. Vou repetir aqui: livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determine. Então, aqui, olha, nesse versículo, Paulo está dizendo que está havendo uma influência externa ou até mesmo interna a nós, intrínseca a nós, nos levando a fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Então, quando ele fala aqui, nesse caso, quem faz isto não sou eu. Então, ele está dizendo, pela minha vontade, eu não queria praticar algo ruim, tá? Mas ele vai dizer, mas o pecado que habita em mim. Então, existe uma influência interna. Essa influência interna é chamado de pecado. Essa palavra pecado no grego é a palavra hamartia, exatamente essa influência interna que está em nós, e essa influência interna, chamada então de natureza adâmica, natureza pecaminosa, natureza humana, ela passa a existir a partir do momento da queda. Então vejam, a partir da queda, o livre-arbítrio do homem foi completamente manchado, tá? Então o que acontece? Adão, antes da queda, ele sim tinha livre-arbítrio para decidir para o bem ou para o mal.
nós somos fruto da queda de Adão. Então, nós participamos do pecado original. Nós somos fruto da geração de Adão. Então, a partir do momento que Adão caiu, todos os homens caíram. O que a Bíblia está dizendo? Qual é o conceito teológico que nós temos aí? A partir da queda, todos os homens estão debaixo da influência do pecado. Vou voltar para o conceito. Olha só, livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna. Então, a partir do momento que nós estamos debaixo da influência do pecado, que habita em mim, que habita em nós, tá? Na verdade, Paulo está falando da natureza caída, mas está falando também do homem que passou pela experiência do novo nascimento. Mesmo nós que conhecemos a Cristo, nós muitas vezes não temos força em nós mesmos para vencermos o pecado. Então, o pecado que habita em mim é quem me faz agir como eu estou agindo. No versículo 18, repetindo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Quem está dizendo isso é Paulo, ele foi movido pelo Espírito Santo, lembram disso lá nas primeiras aulas? O Espírito Santo moveu Paulo para escrever isto. Então, isto é a palavra de Deus, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Se o querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuar o bem, significa que eu não tenho mais, depois da queda, o livre-arbítrio. Eu perdi o livre-arbítrio. É isso que o conceito teológico nos mostra. Porque não faço o bem que prefiro. Olha, seria ótimo se nós tivéssemos o livre-arbítrio para não pecar. Imagine você, tá? A partir do momento que você teve um encontro com Cristo e agora você usa o seu livre-arbítrio para dizer não ao pecado. Nem sempre isso acontece, tá? Você pode até dizer e agir debaixo do poder do Espírito Santo, que seria uma outra influência interna que nós agora, como novos nascidos, né, passamos pela experiência do novo nascimento, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, aquele que nos ajuda para a santificação, e nós então podemos rejeitar o pecado, não por nossa força, não pelo nosso livre-arbítrio, mas por ação divina. Então nós temos sempre uma influência interna ou externa operando. Mas no versículo 20, se eu faço o que não quero, olha só, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, tá? Então, essa ideia teológica de que o pecado habita no homem e todas as ações do homem estão debaixo dessa influência do pecado, significa dizer que nós não temos livre-arbítrio, ok? Claro a respeito disso, mas nós temos o que na teologia, para tentar explicar melhor essa diferenciação, nós somos seres volitivos, nós somos seres que têm vontade, tá? Então nós agimos, nós não somos marionetes, porque o maior erro é nós pegarmos e dizer, se eu não tenho livre-arbítrio, eu sou marionete. Não, veja só, uma coisa é você ter vontade e agir segundo a sua vontade. Outra coisa é você ter livre-arbítrio para agir de forma arbitrária, sem erro. Tá? Essa é a ideia. Então, a livre-agência, na verdade, o que é? É a faculdade de autodeterminar-se em vista de motivos ou poder de o homem escolher entre motivos e dirigir sua atividade subsequente conforme o motivo assim escolhido. Parece que está complicado, mas vamos
vamos definir melhor com exemplo. Eu já dei o exemplo, a questão da aula, que vocês, então, usaram a livre agência para assistir à aula, tá? Então, essa vontade de assistir à aula é livre agência, tá? Por quê? Porque você não é um marionete. Se você fosse um marionete e eu tivesse o poder de administrar você, vamos dizer assim, né, com as cordinhas, eu colocaria todos os alunos matriculados na sala de aula, tá? Mas eu não tenho esse poder, ok? Tá? Eu apenas digo a vocês que nós vamos estudar tal assunto, eu mando um link e vocês, usando não o livre-arbítrio, mas a livre agência de escolha de vontade, vocês acessam a aula. Outro exemplo, você quer comprar um carro, aí você vai até a concessionária e vê um carro prata, um carro preto, um carro branco. E você fala, não, eu gosto mais do prata, e você escolhe o prata, né? O marido, de repente, escolhe o prata, a mulher fala, não, eu gosto mais do preto. Aí o marido, para agradar a mulher, compra o preto. Isso é o que? Livre agência. Por quê? Porque Deus nos fez seres volitivos, tá? Deus não nos fez marionetes, então nós temos vontade e nós agimos conforme a nossa vontade. Isso é livre agência, isso Deus nos conferiu, tá? E nós somos responsáveis por nossas decisões por livre agência e não por livre arbítrio. Tá claro isso? Vejam ainda aí a questão da livre agência, ó. Um livre agente, ou um ser livre agente, é um ser inteligente, que está em liberdade para agir segundo a sua escolha, sem compulsão ou restrição. Então, é diferente do livre-arbítrio. Quando se fala de livre-arbítrio, a ideia teológica é mais no sentido de você ter livre-arbítrio para escolher de uma forma sem ter uma influência interna ou externa. Tá? Isso nós não temos, volto a dizer, porque nós estamos debaixo do pecado, o pecado habita em nós, mas nós somos livre agentes, porque Deus nos fez seres inteligentes, com vontade. E todas as vezes que nós já agimos com vontade, nós estamos declarando exatamente que nós somos seres inteligentes e não marionetes nas mãos de Deus. Então, quando o evangelho é pregado para nós, o Espírito Santo, segundo a Bíblia, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então, quando o evangelho é pregado, nós respondemos ao evangelho. Por que nós respondemos? Porque nós temos vontade, ok? Então, isso não é livre-arbítrio. Então, eu não aceito a Cristo ou rejeito a Cristo usando o meu livre-arbítrio, mas eu aceito a Cristo ou rejeito a Cristo usando a minha capacidade, a minha inteligência e a minha vontade, que é a livre agência, ok? Eu sei que não é fácil compreender esses conceitos, mas é importante aqui para nós. Vamos tentar ilustrar um pouquinho mais. Vamos pegar a questão do marionete, tá? O marionete, aquele boneco, né? Ele não é um ser inteligente. Aliás, ele é um objeto. E todos os objetos, isso é muito fácil e claro de entender, todos os objetos, eles não têm vontade. Então, eu estou aqui ministrando a aula para vocês usando um objeto, usando um notebook. O notebook, ele não tem vontade alguma. Tanto é que se eu permanecesse na cama, tá? Agora são mais de 10 horas. Se eu estivesse na cama, o notebook ele não iria ligar automaticamente e não iria ministrar esta aula para vocês. Por quê? Porque ele é um objeto, ok? Então, sendo um objeto, ele não tem vontade, tá? Então, o marionete também não tem vontade alguma. O homem não, o homem é um ser inteligente, dotado de volição.
O que significa isso? Dotado de vontade. E porque nós temos vontade, nós agimos. Nós temos livre agência. Deus não vai nos impedir, apesar de que Ele pode e às vezes até o faça, tá? Mas Deus não vai impedir, por exemplo, de eu ir para o shopping e comprar uma camisa verde e usar a camisa verde com uma calça roxa, por exemplo, né? Que seria um absurdo, né? Dentro da moda brasileira. Mas, por livre agência, eu poderia fazer isso. E nem me importar com o que as pessoas vão dizer, né? Então, isso é livre agência. Um outro exemplo de livre agência. Agora, na quarentena, que já está se transformando em noventena, né? Já são quase 3 meses ou mais de período em que nós estamos fazendo essa questão do isolamento social, à medida do possível, né? Eu decidi, por exemplo, deixar a barba. Foi uma decisão, isso é uma livre agência, tá? Eu posso, hoje à tarde, por exemplo, pegar a lâmina de barbear e tirar a barba. É uma decisão minha, porque eu tenho vontade, ok? E todos os seres que têm vontade, eles sofrem as consequências da vontade. Então, quando eu optei em deixar a barba, por exemplo, por livre agência, por livre vontade, eu posso sofrer as consequências disso. Por exemplo, algum aluno fala, não, eu vou cancelar a minha matrícula porque o professor está usando barba. Então, eu posso ter consequências. Outros podem se identificar comigo, como, por exemplo, Felipe Guerra usa uma barba, a barba dele dá 10 da minha, por exemplo. Então, o que acontece? Eu falo, não, me identifiquei com o pastor César porque ele usa barba como eu. Então, isso é livre agência, é diferente de livre arbítrio, ok? Eu espero que isso tenha ficado claro, para agora a gente poder caminhar um pouquinho mais. Livre agência é o exercício da vontade, sem que haja coerção, ok? Então, isso é uma livre agência. No livre-arbítrio, tá? A partir do momento que há uma coerção, eu não tenho livre-arbítrio. Então, livre agência, nós temos livre-arbítrio, no conceito teológico, nós não temos. Bom, com essas informações, agora a gente pode entrar no tão esperado arminianismo e depois o calvinismo. Desculpa. Então, arminianismo, né? Primeiro, baseado nas ideias do holandês Jacobus Arminius. Ele nasceu em 1560 e morreu em 1609, tá? Portanto, ele morreu muito novo, né? De 60 para de 1560 para 1600, seriam 40 anos, morreu com 49 anos, tá? O ponto crucial do arminianismo reside na afirmação de que a dignidade humana requer a liberdade perfeita do arbítrio, ou seja, segundo o arminianismo, o homem tem livre-arbítrio. Então, para o arminianismo, essa ideia de livre agência não existe, e o que existe é livre-arbítrio, ou seja, o homem tem essa capacidade para arbitrar, ok? Então, é um ponto do arminianismo, tá? Nós não vamos contestar isso, eles pensam dessa forma. Por isso que nós vamos tratar de linhas de pensamento. Armínio pensa de uma forma, Calvino pensa de outra forma, ok? Então, isso é arminianismo. O ponto crucial, então, está na questão do livre-arbítrio. Para o arminianismo, o homem tem o livre-arbítrio e ele usa esse livre-arbítrio para aceitar ou para rejeitar a Cristo. Por isso, o homem é responsável pela sua salvação, ok? Então, caminhando aqui, vamos para os 5 pontos do arminianismo. Então, vejam, o que nós vamos fazer é uma síntese do que sejam esses 5 pontos, tanto no arminianismo como no calvinismo. Então, para Armínio, né, no arminianismo, a eleição. Então, vejam só, foi aquilo que eu disse na semana passada. A predestinação, a doutrina da predestinação ou da eleição, ela está presente em todas as linhas teológicas.
Se você não crê na predestinação, você está criando uma outra linha teológica exclusiva sua, tá? Então, isso precisa ficar claro para nós. Eu repito, nós podemos não entender a eleição, nós podemos não entender a predestinação, mas dizer que ela não existe não está certo, porque a Bíblia fala claramente dessa doutrina. Então, tanto Armínio como Calvinos vão falar da predestinação. Então, para Armínio, né, a eleição e condenação no dia do julgamento foi condicionada pela fé racional ou não fé do homem. Tá? Então, para ele, a eleição ela está relacionada, que está condicionada pela fé do homem, ou seja, o homem, o eleito, é aquele eleito que Deus, na sua presciência, viu que a pessoa iria crer, tá? Então, Deus, como ele viu que, por exemplo, o Celso, em 1984, o evangelho seria pregado para ele e ele creria, Deus então elegeu o Celso porque ele, na sua presciência, na sua onisciência, no seu conhecimento prévio, sabia que o Celso iria responder ao evangelho, iria crer em Cristo. Então, o Celso está eleito. O João, no mesmo dia, com o mesmo pastor que pregou a mesma mensagem, o João, por exemplo, lá em dezembro de 1984, ouviu a mesma mensagem, ele estava sentado do lado do Celso, por exemplo, porém o João, Deus já sabia que ele não iria crer em Cristo, então o João não é eleito. Essa é a ideia do arminianismo, tá? Segundo ponto, a expiação, embora qualitativa, suficiente a todos os homens, só é eficaz ao homem de fé. O que é a expiação? É exatamente a ação de Jesus Cristo para expiar os pecados dos homens. Então, na visão arminiana, a expiação, embora qualitativamente suficiente a todos os homens, só é eficaz ao homem de fé. Então, o que Armínio está dizendo? Que a expiação, ela é ilimitada. O que significa dizer? Que a expiação, ou seja, a obra de Jesus na cruz do Calvário, foi em favor de todos os homens, sem nenhuma exceção. Tá? Mas ela só é eficaz ao homem que crê, ao homem de fé, tá? Então, veja, é possível que você esteja se identificando muito com Armínio, porque você crê exatamente nisso, tá? Então, fique tranquilo, se você se identifica com isso, fique em paz, tá bom? Então, o que Armínio está dizendo? Que a expiação, ela é ilimitada, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi em favor de todos os homens, de Adão até o último homem que há de nascer. Porém, ela vai ter resultado somente naquele que crê, naquele que é chamado de homem de fé. Então, ele crê na mensagem, por isso ele é salvo, ok? Muito bem, caminhando para o terceiro ponto do arminianismo. Olha só, sem o auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo, e é interessante esse ponto de Armínio, que o homem ele só vai responder à pregação do Evangelho por ação do Espírito Santo. Então, eles creem exatamente que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, isso é obra do Espírito Santo, tá? E sem esse auxílio, sem essa ação do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus, tá? Então, é isso que ele está dizendo, tá? No item 4, ele vai dizer que a graça é resistível, tá?
Então, é interessante que eles creem no ponto 3, que o Espírito Santo é importante, né, para o homem responder à salvação que vem de Deus, tudo bem? Mas no item 4 ele vai falar que a graça é resistível. Então, o que eles querem dizer no item 4? Que o homem pode resistir à graça salvadora de Deus, tá? Então, ele vai dizer que a graça pode ser resistida, ou seja, o homem, lembra a questão do livre-arbítrio? O homem usa o seu livre-arbítrio para crer ou não. Isso é uma decisão do homem, então ele pode resistir à graça divina. E o item 5, os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Então, o que o item 5 vai dizer dentro do arminianismo? Que a perseverança na fé é fundamental para a salvação, tá? Então, eles dizem que os crentes são capazes de resistir ao pecado, que o crente ele tem essa força, tá? Vinda de Deus para resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Ou seja, que, segundo o arminianismo, o homem pode perder a salvação se ele não permanecer na fé, tá? Então, isso é o que? Arminianismo, tá? São os pensamentos de Armínio, principalmente os discípulos de Armínio, que acabam elencando esses 5 pontos, tá bom? Então, se nós parássemos aí, você iria dizer, não, é exatamente isso que eu creio, tá? Repito, não tem problema, você pode crer nisso. A grande dificuldade que nós encontramos no meio evangélico é que os demais pensamentos, eles não são expostos. O que eu quero dizer com isso? A tendência no meio evangélico, tá, é nós termos uma linha de pensamento e replicarmos essa linha de pensamento para todos os demais. Pega, por exemplo, a questão da escatologia. Dentro da escatologia, existem 4 correntes escatológicas, mas o que é ensinado para nós? Apenas uma, tá? Então, as demais correntes nós nem sabemos que existem, tá? Então, por exemplo, a corrente que nos é ensinada geralmente é a corrente pré-milenista dispensacionalista. Isso é uma corrente teológica, escatológica. Mas, por exemplo, nunca nos ensinaram a respeito do amilenismo, né? Quando se fala em amilenismo, se nós nunca estudamos, nós vamos falar, não, mas o amilenista, o próprio termo diz que ele não crê no milênio, e você já rejeita, né? Quando, na verdade, o amilenista tem uma corrente de pensamento escatológica interessante. O pós-milenista é uma outra corrente escatológica. O pré-milenista histórico é uma outra corrente. Então, eu citei 4 correntes: o pré-milenista histórico, o pré-milenista dispensacionalista, o amilenista e o pós-milenista. Então, são 4 linhas de pensamentos, escatologicamente falando. Com relação à tribulação, tem 3 linhas de pensamento. Tem os pré-tribulacionistas. O que eles dizem? Que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Você vai falar, mas é exatamente isso que eu creio. Por quê? Você não ouviu os demais pensamentos. Os midi-tribulacionistas, que dizem o seguinte, que a igreja passa por 3 anos e meio da tribulação, no meio, por isso midi, de meio, no meio da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. E tem os pós-tribulacionistas, que dizem o quê? Que a igreja vai passar pela grande tribulação e só depois da grande tribulação a igreja será arrebatada. Aí, veja só, você estuda somente um pensamento, aquele pensamento vai ficar como sendo a doutrina correta para você. Mas vejam só, dos
teólogos sérios, nenhum deles bate no peito e defendem que eles estão com a razão. Então, para nós fazermos um curso de teologia, não seria sincero da minha parte apresentar apenas um ponto para vocês. Por isso que nós estamos falando do arminianismo, que é uma linha de pensamento a respeito da salvação do homem, e vamos falar também do calvinismo a partir de agora. Então, vamos para o pensamento de Calvino. Então, o calvinismo é um movimento protestante conduzido no século XVI por João Calvino, um teólogo francês. Então, ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Também viveu poucos anos, né? 55 anos por aí. Então, veja só, como que Calvino veio a pensar a respeito da salvação. Então, vamos para os 5 pontos do calvinismo. Então, vocês vão ver que os pontos do calvinismo são totalmente antagônicos aos pontos do arminianismo. Por isso que eu disse, ou você é arminiano ou você é calvinista. Não dá para ser os dois. Aí você fala, não, mas não dá para mesclar, tal. Não tem como. Tá? Se você mesclar, você vai estar criando uma linha de pensamento sua. Tá? Então, o primeiro ponto aqui no calvinismo é a questão da depravação total. O que Calvino define? Que todos os homens, depois da queda, entraram num processo chamado de depravação total. Essa questão da depravação total quando você usa o termo depravação, alguém pensa, poxa, depravação já pensa, por exemplo, na questão sexual, na questão de depravação absurda, né? Não é isso. A questão da depravação total é exatamente da incapacidade do homem caído se voltar para Deus. Então, para Calvino, dentro do calvinismo, depois da queda, repito, tem que ficar claro isso para nós. Depois da queda, o homem se torna depravado. Ele não tem nenhuma capacidade de se voltar para Deus. É essa a ideia. Então, depravação total indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, é caracterizada pelo pecado, que a corrompe e contamina, incluindo a sua própria mente. Então, depois da queda, repito, todos os homens estão debaixo dessa influência do pecado. É por isso que, para o calvinismo, não existe livre-arbítrio, porque o homem está sujeito a influências internas e externas. Então, o único que teve livre-arbítrio dentro da visão calvinista foi Adão, foi Eva. Porém, os demais seres humanos, a partir da queda, eles perderam essa capacidade de tomar decisão pelo livre-arbítrio. Então, ocorre uma depravação total. Um dos versículos que é usado para defender a depravação total é exatamente aquela questão de Romanos, acho que 3:27, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Isso aí é a questão da depravação total, ok? Eleição incondicional é um outro ponto fundamental do calvinismo, tá? Lembram que eu disse, tanto no arminianismo como no calvinismo, nós temos a questão da eleição, questão da predestinação, ok? Então, a eleição incondicional aqui, veja, é a eleição, escolha, feita por Deus desde toda a eternidade, daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação. Então, essa ideia incondicional aqui, essa palavra incondicional, significa que Deus não condiciona a eleição à fé do pecador. O que significa dizer que essa eleição ela não é com base na presciência de Deus. No calvinismo, no arminianismo, a eleição é com base na presciência de Deus. Lembram aquele exemplo que eu dei? Deus
previu a minha fé, por isso me elegeu. Aqui não. No calvinismo, Deus elege, tá? De forma incondicional, ou seja, ele escolhe aquele que ele quer, tá? Ele escolhe aquele que ele quer. É uma escolha divina feita por Deus desde a eternidade. Então, lembram quando nós discutimos dentro do calvinismo o infralapsarianismo e o supralapsarianismo? Então, já antes de todas as coisas, Deus elege, tá? Deus elege, seja depois da queda ou antes da queda, mas a eleição é divina e é Ele quem escolheu e o eleito vai crer. É essa a ideia. Então, é a eleição feita por Deus desde toda a eternidade daqueles a quem Ele concede a graça da salvação. Portanto, no calvinismo, não é o homem que decide, é Deus. Então, dentro do calvinismo, a ideia da soberania de Deus, ela é muito forte, tá? O terceiro ponto aí, olha, expiação limitada, tá? Limitada. Veja, como eu disse, os pontos, eles são muito antagônicos. Lá no arminianismo, a expiação é ilimitada. O que significa ilimitado? É para todos os homens. No calvinismo, a expiação ela é limitada. O que significa dizer? É a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas, olha só essa palavra, apenas visando a salvação daqueles, ou seja, dos eleitos, que têm sido alvo da graça da salvação. Então, a expiação, segundo o calvinismo, ela não é para todos os homens. Para o calvinismo, a expiação é somente para os eleitos. Ela tem eficácia para todos os homens, porém, Jesus morreu pelos eleitos. É essa a ideia no calvinismo. Graça irresistível, olha só, é o quarto ponto do calvinismo. Esta doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência do homem. O que significa essa graça irresistível? Que para o eleito, quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo convence o eleito do pecado, da justiça e do juízo. Essa graça no eleito, ela é irresistível. O eleito por si, ele não pode resistir. Então Deus vem, impacta o coração do eleito e o salva por sua graça, tá? Então veja, é a soberania de Deus, como ele elegeu, ele vai expiar o eleito, ou seja, a obra redentora de Jesus é para o eleito, e a graça dele vai ter como alvo o eleito, e não o não eleito, e não o não preterido, né? Ou melhor, e não o preterido. Lembra a ideia da preterição? Lá no infralapsarianismo, a preterição significa o seguinte, que Deus escolhe alguns, ele elege alguns, e vai preterir outro. Essa ideia de preterição significa que Deus passou por outros e não elegeu, tá? Essa ideia. Então, a graça, ela é irresistível para quem? Para o eleito, tá? Muito bem, e vamos então para o quinto ponto, e depois nós vamos fazer uma comparação geral. Perseverança dos santos. Vocês viram que lá no arminianismo, o homem, ele pode cair da graça, ele pode pecar e ele pode ser condenado, ou seja, no arminianismo o homem pode perder a salvação, no calvinismo não, tá? No calvinismo a ideia, uma vez eleito, eleito para sempre, ou seja, o eleito, exatamente por causa da eleição, por causa da escolha, ele não perde a salvação. Então, o que diz a perseverança dos santos? Sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação, e depois a comunhão eterna com Ele, que são chamados de santos, não podem cair em desgraças e perder a sua salvação.
Então, no calvinismo, o eleito, ele não se perde. Por quê? Porque ele foi eleito. Então, essa é a ideia do calvinismo, o pensamento a respeito da salvação do homem no pensamento calvinista. Para a gente finalizar, vamos trazer esta comparação, ok? Porque foram muitas informações que eu passei para vocês, mas com este quadro nós vamos resumir o calvinismo e o arminianismo, para isso ficar bem claro para vocês lembrarem que são duas linhas de pensamento a respeito da salvação, e elas são antagônicas. Repito, não dá para misturar, e isso vai ficar claro para vocês agora. Então, no calvinismo, tá? Depois da queda ocorreu o quê? Depravação total, tá? Ou seja, o homem é depravado, tá? E por ser depravado, ele não tem nenhuma capacidade de agir com livre-arbítrio. Então, a depravação total no calvinismo detona o livre-arbítrio, tá? E as bases você vai encontrar principalmente nos pensamentos de Paulo, tá? Então, a depravação total vai demonstrar o seguinte: se o homem é depravado, ele está debaixo da influência interna ou externa. Se ele está debaixo da influência interna e externa, ele não tem livre-arbítrio. No arminianismo, o homem também se tornou depravado, tá? Se você estudar a fundo, o arminianismo não vai negar a depravação. Porém, eles vão dizer o seguinte: mesmo o homem sendo depravado depois da queda, ele tem em si a capacidade do livre-arbítrio. Deus não retirou, no arminianismo, Deus não retirou do homem o livre-arbítrio, apesar da depravação total. Então, vejam só, são pensamentos antagônicos. Se você crê que na depravação total o homem perdeu o livre-arbítrio, aqui você já vai defender todos os demais pensamentos calvinistas. Se você fala, não, eu até entendo essa questão da queda, de que o homem realmente se tornou depravado depois da queda, porém, eu entendo que Deus não tirou dele o livre-arbítrio. Então, a partir daí, você vai desenvolver todo o seu raciocínio dentro do arminianismo, tá? Por isso que eu disse que são pensamentos antagônicos. Veja a eleição segundo o calvinismo. Ela é incondicional, tá? O que significa isso? Incondicional é ausência de condição. Por que ela é incondicional? Porque para o calvinismo, Deus elege independente da condição final. Então, veja só, a eleição no calvinismo elimina aquela ideia da presciência de Deus, tá? Com isto, os calvinistas não estão dizendo que Deus ele não conhece o futuro, né? Inclusive, existe uma linha de pensamento chamada teísmo aberto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês vão ouvir falar. O teísmo aberto, eles diziam o seguinte, que Deus não conhece o futuro está aberto. E isso não está correto, porque se você defender o teísmo aberto, você vai quebrar o atributo da onisciência divina. E não está certo, Deus é onisciente. Então, Deus preveria, ele conhecia aqueles que iriam crer? Sim, mas no calvinismo, Deus elege, tá? Não com base na presciência, ele elege com base na soberania de Deus. Então, no calvinismo, Deus disse, eu estou elegendo o Celso e estou preterindo o João, ou seja, eu não vou eleger o João, é essa a ideia. Então, elegeu os céus para a salvação e preteriu o João. O João ele deixou passar. Essa ideia, ok? E por causa da soberania de Deus,
quando a gente defende a soberania, nós não temos como discutir com Deus. Essa é a ideia no calvinismo. No arminianismo, a eleição é condicional, por isso que nós falamos. A eleição no arminianismo, ela é uma eleição presciente. Então, Deus olha no corredor da história e vê o quê? Aquele que vai crer e aquele que não vai crer. Aquele que vai crer, ele sendo Deus, por causa do conhecimento dele, elegeu para a salvação. Aquele que não vai crer, então, não é eleito. Tá? Então, são pensamentos diferentes. Expiação no calvinismo. No calvinismo, a expiação, essa expiação aqui, entenda como a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, tá? Então, a obra de Jesus na cruz, ela é uma obra no calvinismo limitada. Volto a dizer, por que é limitada? Porque a ideia principal do calvinismo que Deus elege segundo a sua soberania. E se ele elegeu o Celso, né? A expiação, a obra de Jesus na cruz do Calvário foi para o Celso, tá? E não para o João. Então, por isso que é limitado. Quem faz o limite é a eleição divina, da sua soberania. Deus, na sua soberania, realiza uma expiação limitada. No arminianismo, a expiação é ilimitada. Então, o que o arminianismo vai dizer? Que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela foi realizada sobre todos os homens, para todos os homens, sem exceção. Ok? Então, isso é arminianismo, tá? Inclusive, alguns calvinistas combatem alguns arminianos, dizendo que essa ideia da expiação ilimitada, né? Essa ideia de que a obra de Jesus na cruz do Calvário é para todos os homens, eles diziam o seguinte, que o arminianismo tem uma tendência de ser universalista. Então, o que é a doutrina do universalismo? Significa dizer que no último dia Deus salvará todos os homens de forma ilimitada. Por que Deus salvará todos os homens? Porque a expiação, segundo o arminianismo, é ilimitada. Então, a obra de Jesus na cruz do Calvário foi para todos os homens. Logo, todos serão salvos, tá? Mas o próprio arminianismo combate o universalismo, ok? Então é importante isso ficar claro para nós. Com relação à graça, no calvinismo a graça é irresistível. Então, quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo convence o eleito do pecado, da justiça e do juízo, e o eleito não tem como resistir, tá? É como um pescador que, ao pescar o peixe, tá? Ele vai trazer o peixe para as mãos dele, por mais que o peixe tente se debater, tentando se desvencilhar do anzol, ele não consegue. O peixe vem para as mãos do pescador. Essa é a ideia da graça irresistível. Quando Deus elegeu, o evangelho foi pregado, o eleito será salvo por Deus. Não tem como ele fugir dessa eleição, por causa da graça irresistível. No arminianismo, o eleito, ele pode resistir à graça, por isso a graça é resistível, tá? Então, no arminianismo, por causa do livre-arbítrio, repito, ele pode dizer sim ou não à graça de Deus. A decisão é dele. No calvinismo, a decisão é de Deus. Então, o calvinismo enfatiza o que? A soberania de Deus. Enquanto que o arminianismo, ele vai colocar como decisão para a salvação o próprio homem. Ele decide por ser salvo ou não. No calvinismo, repito, uma vez eleito, Deus vai tocar
o eleito de forma irresistível. No calvinismo, nós temos a perseverança dos santos. Lembrem da linha de raciocínio: se ele é eleito, ele a expiação é para ele, ele não resiste à graça, e se ele é eleito, ele está salvo, ele vai perseverar, não por força dele apenas, mas por causa da força da eleição. Deus escolheu. Então, é a ideia do peixe pego no anzol. Não tem como. A perseverança é fruto dessa poderosa eleição divina. Uma vez eleito, o crente vai perseverar. Por isso, perseverança dos santos. No arminianismo, não. Ele pode decair da graça, ou seja, ele pode perder a salvação exatamente por causa da linha do livre-arbítrio. Então, apenas para finalizar para vocês, vejam que são duas linhas de pensamento totalmente antagônicas, tá? No primeiro ponto vai falar do livre-arbítrio. Para o calvinismo, o livre-arbítrio não existe. E então, como que o calvinismo explica essa questão da vontade humana? Eles definem com a questão da livre agência. E para o arminianismo, não. O homem tem livre-arbítrio mesmo depois da queda e pode decidir pela salvação ou não. Então, no primeiro ponto, não dá para você ser meio calvinista e meio arminiano. Concordam? No segundo ponto, eleição incondicional. No calvinismo, a eleição é com base na decisão e na soberania de Deus. No arminianismo, a eleição é condicionada à fé. Então, veja só, não dá para você misturar também, tá? Então, você ou é um pensamento ou é outro. A expiação limitada. No calvinismo, a expiação, ela é apenas para os eleitos. No arminianismo, é para todos os homens. Novamente, não dá para você misturar. Você pode dizer, não, eu estou gostando do calvinismo, mas essa questão da morte de Jesus na cruz do Calvário ser somente para os eleitos, eu não concordo. Então, a expiação, na minha forma de pensar, é uma expiação ilimitada, é uma expiação para todos os homens. Então, eu sou calvinista no ponto 1, calvinista no ponto 2, no ponto 3 eu sou arminiano. Não dá para misturar isso, tá? Ok? Volto a dizer, aí você vai ter que criar um pensamento seu, tá? A graça é irresistível também. Se ela é irresistível no calvinismo e é resistível no arminianismo, são pensamentos antagônicos e diferentes. Da mesma forma, o quinto ponto, tá? O calvinismo diz que os eleitos não perdem a salvação exatamente por causa da eleição, e os arminianos vão dizer, não, apesar de serem eleitos por causa da presciência de Deus, a salvação ainda vai estar atrelada à fé. Se eles não perseverarem na fé, eles caem da salvação, eles perdem a salvação, ok? Então, esses são dois pensamentos, são os dois pensamentos que norteiam as confissões de fé das igrejas, tá? Se você pegar uma igreja reformada, eu vou dizer assim, para não dizer 100%, 99,9% das igrejas reformadas têm o pensamento, né, nas suas confissões de fé, com base no calvinismo, tá? As demais igrejas, que seria a grande maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, vão basear a sua confissão de fé no arminianismo, né? Tem até o pensamento wesleyano que tenta mesclar os dois pensamentos. Mas, como eu disse, é muito difícil você mesclar, porque você quebra o raciocínio, tá? Então, mas a maioria das pentecostais, ou praticamente todas, e as neopentecostais,
vão ter na confissão de fé deles, né, dessas igrejas, as ideias de Armínio, tá? Mesmo às vezes não conhecendo essas duas linhas de pensamentos, tá? Tem muitas igrejas que não discutem isso, como eu disse, tá? Muitos vão dizer, não, isso é teologia, isso vai gerar brigas doutrinárias, discussões doutrinárias. Mas, repito, a nossa intenção aqui é que nós conheçamos, porque nós precisamos conhecer. Os jovens vão perguntar para nós. Por que eles vão perguntar? Porque eles entram no YouTube e eles vão ver um pastor calvinista defendendo a sua teologia e vão ver um pastor arminiano defendendo a sua teologia. E qual é a sua posição? Essa é a ideia. Então, veja só, todos nós, né, que aqui estamos, ou nós somos calvinistas ou arminianos, tá? Não importa o que nós somos, a salvação de Deus não depende disso, né? Não vamos chegar lá no céu e Pedro, né, lá no portão eterno, chega e pergunta: Celso, responde para mim, quais são os 5 pontos do calvinismo e você crê nisso? Eu respondo e creio, então tá, você entra. Ô João, quais são os 5 pontos? Não, eu creio no arminianismo. Ah, então você vai ser condenado. Não é esse o critério de Deus para a salvação do homem, tá? Por exemplo, alguém já disse, o ladrão na cruz, ele sabia o que era um pensamento ou outro? Não sabia, tá? Então, esses pensamentos, como vocês viram, eles começam a ser definidos ali no século XVI, século XVII. Então, é lógico que Agostinho de Hipona, século IV, século V, já trazia uma base mais calvinista, tá? Então, o calvinismo foi ganhando força, principalmente ganhou muita força na Reforma. Entretanto, repito, a base do Evangelho é que você creia em Cristo, seja calvinista, seja arminiano. Tá? Não estou aqui, repito, levando você para atender para um ou outro. Fica com aquilo que está no seu coração, estude mais, tá? Estudar nunca vai ser prejudicial, estude mais, compare a Bíblia, faça um bom trabalho de interpretação dos versículos e Deus vai te firmando na fé. Amém? Então essa é a ideia, espero que com isso vocês tenham crescido um pouquinho mais e estamos então encerrando esta aula para na semana que vem nós darmos continuidade ao nosso curso.